Aqui nesta mesa, nestas duas mesas, a da palavra e da Eucaristia, nos reunimos para professarmos a nossa fé. E a profissão de fé exige de nós também um testemunho, isto é, aquilo que vivemos aqui, devemos praticar lá fora, devemos colocar em prática na nossa vida, nas nossas relações, né? Às vezes no final das celebrações eu costumo dizer, vivendo o que aqui celebramos, o mistério da nossa fé, mistério central da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Não estou despedindo ninguém não, viu? Estou dizendo que às vezes eu digo assim no final das Santas Missas, exatamente para dizer, é lá fora que você deve viver de modo profundo aquilo que aqui celebramos. E que isto seja uma realidade, que isto seja concreto, e não simplesmente uma utopia. Ah, padre, mas é impossível viver isso lá fora. Não é, não. Nós não queremos, quando nos esforçamos para isso, certamente iremos conseguir com que as realidades sejam transformadas pela presença de Deus na vida das pessoas, na vida de nosso povo, que às vezes tanto sofre consequência, às vezes, das escolhas, do pecado. Pecado que causa sofrimento, que causa dor, que causa morte. Por isso precisamos levar e testemunhar a Jesus a tantos quantos ainda não conhecem, para que assim como fizemos uma experiência do Senhor, as pessoas também possam fazer e ter as suas vidas transformadas. Hoje nós estamos alegres pelo batizado destas nossas crianças que entram para a família cristã, que entram para a Igreja Católica. Os acolhemos com muita alegria e com muita estima. A partir de hoje tornar-se-ão filhos de Deus pelo sacramento do batismo, este sacramento que inicia na vida cristã, nos introduz no mistério de Deus, no mistério de Cristo, nos faz membros e participantes desta família e desta igreja. E pelo batismo, estas crianças hoje serão regeneradas, lavadas, purificadas do pecado original e renascerão para uma vida nova. E nós, como comunidade cristã, precisamos acolhê-los. A liturgia da palavra de Deus hoje está muito propícia, não é? Está bem de acordo com o sacramento do batismo. Ouvimos o evangelista João, que nos traz o testemunho de outro João. Hoje nós temos dois Joãos, não é? Na liturgia. O evangelista, que escreve o evangelho, que nos dá notícia, que narra estes fatos acontecidos, e João o Batista, aquele que dá testemunho do Senhor, não é? Ele começa dizendo, Jesus estava passando por ali. João Batista o vê e vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O primeiro momento do Evangelho. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista aponta para ele. João Batista o mostra e vai indicar que é ele o Cordeiro. E quando ele traz esta imagem, esta figura do Cordeiro, nós somos conduzidos e reportados também ao Antigo Testamento, de modo especial ao Cântico do Servo Sofredor de Isaías, que vai dizer, como ovelha, como manso cordeiro conduzido ao matadouro, ao seu tosqueador, Jesus não abriu a sua boca. É o servo sofredor. Se recordam que eles usavam as ovelhas, os bois, para os sacrifícios do Antigo Testamento. Estes animais eram usados para os sacrifícios no templo. Jesus é apresentado como este manso cordeirinho, que carrega sobre si as nossas iniquidades, que carrega sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Por isso temos acompanhado ao longo desta semana que passou o evangelista Marcos, que narrava tantos milagres e prodígios que Jesus vai realizando em sua vida pública. Neste tempo comum, somos convidados a olhar para o ministério de Jesus, para a sua vida pública, para aquilo que ele realizou, para aquilo que ele fez. E ao contemplarmos as obras de Jesus, somos convidados a também nos espelharmos nele e a nos moldarmos e nos configurarmos a ele para sermos cristãos autênticos e verdadeiros. Então, nós temos este primeiro momento. O segundo momento do Evangelho de hoje
João vai dizer: eu vi o Espírito Santo descer sobre ele em forma de pomba, se recordando do seu batismo. Quando João batizou Jesus no Rio Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e do céu se ouviu uma voz: eis meu filho muito amado, nele ponho todo o meu agrado, o meu bem-querer. Segundo momento, aqui nós temos uma manifestação da Santíssima Trindade. Chamamos de Epifania da Santíssima Trindade. O Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que está sendo batizado, o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, que desce sobre ele em forma de pomba, e a primeira pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai, que vai falar: este é o meu Filho. João diz: eu não o conhecia, mas Deus, que me deu a graça de batizar para a remissão dos pecados, me deu a graça de vir para preparar e aplanar os caminhos do Senhor, me deu esta missão e eu a cumpro. Eu dou testemunho deste, que é o Messias, que é o Cordeiro de Deus, para que vocês possam segui-lo. E o batismo de Jesus aconteceu para que ele se manifestasse ao povo de Israel e também a toda a humanidade, Foi para que Jesus se manifestasse. No terceiro momento do Evangelho, João Batista vai dizer: este é o Filho de Deus. Concluindo o trecho do Evangelho de hoje, este é o Filho de Deus. Percebam, nós temos três verdades aí. Vamos recordar. Primeiro, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em seguida, o Espírito Santo que desce sobre Jesus em forma de pomba, revelando-o, manifestando-o, dizendo: este é o Filho de Deus. O terceiro momento. São três verdades sobre Jesus, que também nós, pelo batismo, devemos testemunhar. Assim como João Batista testemunhou, você e eu, por este sacramento tão importante, somos convidados a dar também este belo testemunho. Temos testemunhado a Jesus com a nossa vida? Temos testemunhado Jesus? Ou ainda somos reticentes, temos medo, temos vergonha? A gente precisa refletir sobre isso. Se ainda não temos levado e anunciado Jesus a todos, precisamos mudar de vida, precisamos mudar de conduta, porque este seguimento a Jesus exige uma mudança de vida, exige uma transformação. Nós não podemos fazer um encontro com Jesus e nada acontecer, ou seja, eu continuar vivendo da mesma forma. Isso não pode existir, porque se assim o for, o que está acontecendo? Eu não estou acolhendo Jesus verdadeiramente na minha vida. Eu ainda não o acolhi verdadeiramente, profundamente, porque se isso acontece, a nossa vida muda, a nossa vida transforma, a nossa vida ganha um novo sentido. Por isso, irmãos e irmãs, quando ouvimos a palavra de Deus, a primeira leitura do profeta Isaías, que nos apresenta este servo, eis o meu servo, está dizendo também de Jesus Cristo, Isaías, que já dá testemunho do Messias futuro que virá para nos salvar. Este Messias é Jesus Cristo, é o servo obediente. Ouvimos o salmista dizer: eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. A quem podemos atribuir este salmo, senão a Jesus Cristo? Ele veio para fazer e cumprir com prazer a vontade de Deus. Se recordam que no Horto das Oliveiras, quando Jesus está sofrendo a sua agonia, antes da sua paixão e morte, ele vai dizer: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso a também pedir que a vontade do Pai seja realizada. Quando rezamos: Pai, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vontade do Senhor precisa prevalecer em nossa vida, a vontade do Senhor precisa estar presente para que possamos ser verdadeiramente felizes. E depois, Paulo, no início da primeira carta aos Coríntios, vai trazer-nos esta saudação, uma saudação trinitária, comum às cartas paulinas, todas elas, todo o corpus paulino. As cartas dele têm uma saudação semelhante a esta que ouvimos na carta aos Coríntios, e depois também
ele faz uma menção à Santíssima Trindade, né? Tem sempre esta mesma estrutura. Mas o mais importante do trecho desta carta que lemos é esse convite que Paulo faz à comunidade de Corinto e a todos nós cristãos e cristãs nos tempos de hoje, o convite à santidade, né? A sermos santos. Porque Jesus, a quem seguimos e servimos, é santo. E pelo batismo, hoje as crianças vão receber a graça santificante, esta graça que os acompanhará ao longo de toda a vida, que nos aproxima de Deus, que nos faz querer, almejar a santidade, a graça de Deus que habita em nós. E todos os batizados precisamos reconhecer a dignidade que temos. Você tem dignidade. Pelo batismo somos sacerdotes, profetas e reis. Você sabia que você é rei, você é uma rainha? Nós somos reis, rainhas pelo batismo. Quantas pessoas se esquecem dessa dignidade e vivem como mendigos? Quantas pessoas se esquecem disso e vivem por aí como bastardos? Se esquecem. Não se esqueça jamais, você é filho, você é filha. Nós somos filhos muito amados, filhos adotivos, filhos no Filho por excelência, que é nosso Senhor Jesus Cristo. A este Jesus que João testemunhou, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como rezamos na Santa Missa, quando o Padre eleva a hóstia consagrada e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para dizer esta verdade, esta realidade. Que pecado Jesus tira do mundo? O pecado, de modo especial, o pecado que cometemos uns contra os outros, né? Os pecados cometidos entre nós, entendem? Quantos pecados a humanidade comete, né? Quantas infidelidades, e também esta infidelidade a nosso Deus. Pecados cometidos na comunidade e pecados também cometidos contra nosso Senhor, que ferem o seu coração. A este pecado no singular, aqui uma catequese, cabe uma catequese. Eu já ouvi muitas pessoas neste momento, na hora de rezar o Cordeiro, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. As pessoas às vezes rezam os pecados, Cordeiro de Deus que tirai os pecados. Não, os pecados não, o pecado do mundo. Tá bom? Vamos corrigir. Quem reza aí os pecados, tá bom? O pecado do mundo. De modo especial, nos liberta do pecado original pelo sacramento do batismo e também pelo sacramento da confissão, nos restaura, nos cura, nos liberta de todas as nossas lepras, de todas as nossas feridas, e assim reconciliados com o Pai, nós podemos viver na abundância que Deus tem preparada para mim, tem preparada para você, que não tem medo de testemunhar, de dizer: Jesus é o Filho de Deus. Se outrora João Batista o fez, agora somos nós, cristãos e cristãs dos tempos atuais, convidados a também dar este bonito testemunho. Não tenhamos medo, mas tenhamos coragem, tenhamos confiança, para que assim o nome de Jesus seja conhecido, para que assim muitas vidas sejam salvas, muitas vidas sejam transformadas pela ação de Deus. Amém? Vamos juntos, a missão é nossa, a missão está dada. Cabe a cada um e a cada uma assumi-la com responsabilidade, com generosidade, pedindo a intercessão da Imaculada Virgem Maria, para que ela nos ajude a, como ela, sermos fiéis, firmes e convictos da fé que professamos. Para concluir, vamos cantar mais uma vez o refrão do Salmo: eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Possamos repetir isso todos os dias da nossa vida. Possamos repetir esta verdade e que ela se torne concreta. Estou aqui, Senhor, porque eu quero realizar em mim a Tua vontade, que a Tua vontade e a minha se unam em uma. Que não exista mais a minha vontade, mas que a Tua, Senhor, seja constante na minha vida. Cante este refrão
fazendo dele a sua oração. Que o Senhor possa nos ajudar a sermos fiéis, a sermos firmes. Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eis que venho. Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eis que venho. Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Bem suave, bem suave. Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Queremos ser obedientes, Senhor, a Ti, em tudo, em todas as circunstâncias da nossa vida. Queremos obedecê-lo assim como Jesus o obedeceu. Jesus, que é nosso maior exemplo de obediência ao Pai. Ele possa nos dar a graça neste dia de sermos filhos e filhas que façam em tudo a vontade do Pai. Que a graça de Deus nos acompanhe. Que a bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, interceda por nós hoje e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.